Capricornianos! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal. Eu sou a Nath e esse é o canal Tarô da Imperatriz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A leitura de hoje, Capricórnio, é uma previsão para o seu mês de abril de 2025. Lembrando que essa é uma leitura geral, não vai ressoar para todo mundo, portanto pegue para você só o que fizer sentido, tá bom? Vou começar com o Oráculo dos Arcanjos, pedindo um conselho inicial para a egrégora de Capricórnio. Arcanjo Raziel, valorize seu poder, use seu poder dado por Deus na intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Essa é uma carta que fala que está na hora de você se mover, né, Capricórnio? Está na hora de você fazer um movimento na tua vida, aproveitar as oportunidades que a espiritualidade vem te trazendo. Portas estão se abrindo para você, bênçãos estão chegando na sua vida, mas você precisa se movimentar. É aquela velha expressão, né? Conforme você dá o passo, a espiritualidade fornece o chão. Então precisa de uma certa coragem nesse momento da tua vida, tá? Para você viver o incrível, para você viver os sonhos, né? As realizações, as suas metas, concluir metas, tá? Então vai pedindo um pouco de coragem aqui da egrégora, né? De Capricórnio, tá bom? Momento de manifestação, tá? Essa carta ela não fala que você está sem oportunidades, fala que você precisa fazer movimentos para encontrar as oportunidades, tá bom? Então vamos lá? Como estará a energia do signo de Capricórnio nesse mês de abril de 2025? Como estará a energia dos capricornianos em abril de 2025? Como estará a energia dos capricornianos? 4 de paus, 9 de espadas, o diabo, cavaleiro de paus. Temos um problema, um conflito aqui em relação a uma estrutura importante para você, tá? 4 de paus pode falar de um relacionamento amoroso, de um casamento, de um namoro, pode falar do teu trabalho, pode falar da tua família. 9 de espadas é uma preocupação, é uma tristeza, é um luto, é um conflito interno, é uma sensação de autossabotagem, é uma sensação de culpa por algo que eu fiz ou por algo que eu não fiz. A carta do diabo, ela fala também sobre a autossabotagem, mas, de novo, reforça aqui uma questão de traição, uma questão de triângulos amorosos, né? O diabo fala também sobre vícios. Cavaleiro de paus é um movimento, é a mensagem, é o contato, é o inesperado, o movimento inesperado. Eu tô vendo aqui um problema em relação a casamento, em relação a relacionamentos amorosos. Eu vejo alguns capricornianos passando por um conflito dentro do casamento ou do namoro, tá? Para muitos de vocês é assim sobre relação amorosa. Clarifica a carta do diabo, por favor. Clarifica a carta do diabo. 5 de espadas. Eu vejo um capricorniano, uma capricorniana com dificuldade de se libertar de um relacionamento, né? Talvez porque tem a dependência emocional dessa pessoa. É uma pessoa que te machuca, é uma pessoa que talvez já tenha se traído, é uma pessoa que faz pouco caso de você, talvez seja uma pessoa que te humilha, que te diminui. O 5 de espadas é tirar vantagem, né? O 5 de espadas, eu falo muito que essa carta me lembra muito narcisista, né? Porque perceba o rosto dessa pessoa, né? Ela machucou aquelas outras duas pessoas lá atrás, ela roubou as espadas dessas pessoas, ela ganhou, de certa forma, ali a briga, a luta, né? Mas perceba o sorriso no rosto dessa pessoa, né? Então é uma pessoa que ela sente prazer em diminuir o outro, em sabotar o outro, em roubar, em magoar, em trair o outro, né? Então é uma pessoa que ela extrai prazer da sua infelicidade, entende? Então é como se você estivesse dividindo a vida com uma pessoa assim. E você, de alguma forma, é o alimento dessa pessoa, a sua tristeza, a sua depressão é o alimento dessa pessoa. Muitos capricornianos aqui começaram a se relacionar com uma pessoa que te levou, assim, à depressão, tá? Podemos falar aqui também de pessoas que estão convivendo numa casa muito tóxica, tá? Então podemos falar de uma mãe narcisista, podemos falar de um pai narcisista, podemos falar de um irmão, de uma irmã narcisista, porque eu sinto que essa pessoa, ela saboreia a sua dor. Outra coisa que não podemos deixar de falar aqui é sobre ataques espirituais, tá? Capricornianos que precisam fazer uma limpeza em você, na sua casa, tá? Porque vocês estão, sim, sofrendo ataques espirituais. Pode ser durante a noite, né, principalmente. Precisando fazer uma limpeza, né, na sua casa com anil, defumar a sua casa. Dá pra defumar, gente, com casca de cebola, casca de alho, é muito bom.
um banho de sal grosso no seu corpo, né? Depois fecha com guiné ou com alecrim, é muito bom também, tá? Mas aqui eu vejo muitos capricornianos passando por uma dificuldade, assim, dentro do relacionamento, uma sensação de esgotamento mental, e aqui vem pedindo, sim, algum tipo de movimento em relação a essa situação, tá? É um movimento que precisa vir de você. Eu sei que é difícil encontrar forças nesse momento aqui, principalmente se estivermos falando de traição. No fundo do deck temos a carta dos enamorados, que fala sobre triângulos amorosos, né? Mas aqui vem pedindo uma atitude de vocês, tá? Sinceramente, eu não vejo nada de bom saindo dessa situação, desse casamento, desse namoro, principalmente se for casamento, tá? É uma situação, assim, que já deu o que tinha de dar, né? Quando perde o respeito, gente, já era, né? Quando perde o respeito dentro do relacionamento, é complicado. Energias de profissional e financeiro para Capricórnio, abril de 2025. Profissional e financeiro. Bem que falam, né? Quando o relacionamento não tá bem, o trabalho tá bombando, né? Rei de copas. Alguns capricornianos aqui que trabalham na área da saúde, cuidam de outras pessoas, porque o rei de copas é ajudar, é cuidar, tem essa questão do zelo, pode ser que seja um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma enfermeira, um médico, psicólogo, já falei, pode ser pessoas também que trabalham, né, na área da espiritualidade, tá? Cuidam das outras pessoas com ferramentas fornecidas pela espiritualidade, tá? 6 de paus, um reconhecimento, um crescimento profissional e financeiro. 10 de ouros, prosperidade, segurança, fortuna e o mundo. Primeiro que eu não posso deixar de falar sobre eu ver a necessidade de capricornianos aqui cuidarem da sua saúde mental, que está assim muito debilitada por conta de um relacionamento familiar ou de um relacionamento amoroso muito ruim, muito tóxico, que trouxe para você assim muitos prejuízos, né? Então eu vejo alguns capricornianos cuidando da saúde mental nesse mês de abril. Isso vai ser muito bom para você porque traz um gás, uma motivação para você trabalhar, tá? Então aqui pode ser que vocês estivessem passando por um momento de ansiedade, um momento de nervosismo, um momento assim até pode ser que alguns capricornianos enfrentem sim a depressão já há muito tempo. Então para alguns de vocês retomando, né, os cuidados em relação à sua saúde mental e isso fazendo muito bem para você no teu trabalho também, tá? Porque no teu trabalho eu vejo muito crescimento, eu vejo as pessoas valorizando você. Pode ser que alguns de vocês sejam promovidos, porque o 6 de paus com 10 de ouros, você sendo reconhecido e alcançando uma segurança material por conta disso. Né? A carta do mundo pode falar sobre uma renovação de contrato, pode falar sobre uma subida de nível dentro da empresa. Então tem muito reconhecimento profissional para você, que trará a consequência da prosperidade, da segurança, né? Então a consequência, sim, obviamente, é o dinheiro, é a prosperidade, é a segurança, tá? Então, a nível profissional aqui, o mês de abril será excelente para vocês, tá? Tem muito crescimento, mas eu não posso deixar de falar sobre a saúde mental, tá? Talvez vocês estejam precisando acertar também a quantidade de medicação, sabe? Tantas gramas que eu tomo, vai mudar, entendeu? A medicação, ou talvez a quantidade dessa medicação, ou alguns de vocês começando a terapia, passando com um psicólogo, um psiquiatra, isso fazendo muito bem para você. Quem cuida precisa ser cuidado, tá, gente? Não se esqueça de você, tá bom? Relacionamentos amorosos aqui, né? Como estará a energia para amor aqui para os capricornianos, abril de 2025. Capricórnio, amor, abril de 2025. 4 de copas. A torre. E o as de copas. O 4 de copas é aquela coisa, eu não estou feliz com o que o universo vem trazendo para mim. Eu estou muito desapontado, eu não me sinto completo nessa relação, eu sinto que essa pessoa não se doa o suficiente, ou eu venho esperando uma mudança dessa pessoa já há bastante tempo e nada acontece. A torre, gente, é a ruptura, é o fim, né? E é o fim de um castelinho de areia, né? Talvez seja algo que você colocou muita expectativa, né? Mas a expectativa é mãe da frustração. Um relacionamento, um namoro, um casamento que você pôs muita expectativa, mas que as coisas não aconteceram como você esperava, tá? A carta da torre, ela fala sobre uma discussão, ela fala sobre uma briga, ela pode falar sobre uma descoberta, uma revelação que traz um rompimento. Podemos sim estar falando sobre traição, como estava falando lá no início da leitura,
Mas para alguns capricornianos, Nath é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que, como eu falei para vocês, ela tem esse prazer em te ver sofrer. Existem relacionamentos assim, tá, gente? Existem relacionamentos assim que a pessoa parece que se alimenta da sua tristeza. É um dementador, né? Quem já assistiu Harry Potter aí? É um dementador, tá? E As de Copas. Perceba o quanto vai ser bom para você o fim desse relacionamento. Eu sei que quando a gente, por exemplo, é dependente emocional de alguém, ou quando a gente estabelece a nossa base, é o nosso relacionamento, quando a gente perde aquela base, a gente fica completamente perdido, a gente fica desmotivado, a gente fica se sentindo sozinho, fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido, né? Mas aqui perceba o quanto esse fim vai fazer bem para você. Vai fazer bem pro teu emocional, vai fazer bem pro teu psicológico, vai fazer bem pro teu profissional e financeiro. O As de Copas fala sobre pessoas novas se aproximando de vocês, então novas amizades, possíveis futuros relacionamentos amorosos, sim, porque o As de Copas é o transbordar, então a alegria voltando para tua vida, o bem-estar, a motivação, a vontade de viver voltando para tua vida, tá? Também pode ser que esse relacionamento que você tem, que não tá muito bem, né? Pode ser que essa pessoa tenha afastado pessoas de você. Então, por exemplo, Nath, eu comecei a namorar com essa pessoa, ou eu casei com essa pessoa, minha família se afastou, meus amigos se afastaram. Então, eu sinto você numa energia de solidão, né? Mesmo estando nesse relacionamento, você se sentindo sozinha. A partir do momento que você termina essa relação com essa pessoa, as pessoas que você ama, as pessoas que te amam, voltando de volta pra tua vida, tá? Podemos sim estar falando de um relacionamento aqui de um dependente emocional com um narcisista, né, gente? Porque é exatamente assim que o narcisista age, tá? Ele vai tirando pessoas da sua vida, né? Vai tirando as pessoas que você ama, as pessoas que te amam, principalmente família, né? 6 de copas no fundo do deck. 6 de copa fala sobre presentes que a espiritualidade vai trazer para você. Pode ser novas amizades, pode ser sua família retornando para você, pode ser seus amigos. O 6 de copas tem muito aquela energia de uma confraternização, de uma festa, de um aniversário, uma comemoração, na qual eu começo a lembrar do meu passado, dos momentos bons que eu tive com a minha família, com os meus amigos, sabe? Então tem uma energia muito boa chegando para você após um fim, tá? E é um fim muito necessário, gente. A torre é a mão de Deus, é algo que precisa findar, né? Porque tá te fazendo mal, é tóxico, entende? Isso tá te adoecendo de alguma forma, né? Relacionamento com familiares e amigos, Capricórnio, abril de 2025. Familiares e amigos. O Papa. Rei de espadas. E Rei de paus. A sua família para você esse mês, ela traz segurança. Só que ao mesmo tempo que ela traz segurança, ela exige uma postura, tá? No fundo do deck, 6 de copas de novo, tá? Eu vejo aqui pessoas que te amam muito, que vão te orientar no mês de abril, tá? Pode ser que algo aconteça de muito sério dentro do seu relacionamento, tá? Podemos estar falando de um relacionamento que tem algum tipo de violência. Podemos estar falando de um relacionamento que vai ocorrer aí algum tipo de traição e a sua família vai ficar sabendo, porque aqui eu vejo que a sua família vai exigir uma postura de você, a carta do Papa. Exige uma postura, né? Exige de você aqui um corte em relação a uma pessoa, tá? Então a sua família nesse mês de abril vai ser de alguma forma aqui para você base, tá? São pessoas que vão te apoiar, são pessoas que vão cuidar de você, mas que exigem de você uma postura, sabe? Não são pessoas que só te apoiam, e passam a mão na sua cabeça, não. Aqui tem um puxão de orelha, aqui tem um exigir que você faça um movimento, que você diga algo. Então, por exemplo, se você termina com o teu namorado, termina com o teu esposo por conta de uma traição, e vai até seus pais, vai até sua mãe para conversar, até uma irmã, essas pessoas vão exigir de você que você corte essa pessoa da sua vida. Ninguém pode se meter na vida de ninguém, né? É complicado isso, mas eu vejo que a sua família vai exigir uma postura de você, tá? Não quero mais ver você passando por isso, tá bom? Espiritualidade, influências espirituais aqui, Capricórnio, abril de 2025. Influências espirituais, Capricórnio, abril de 2025.
Sobre espiritualidade, eles querem mostrar para você o quanto essa pessoa que você tá não é de confiança, tá? O 7 de espadas é extrair benefícios de uma relação. É um sanguessuga, né? É uma pessoa aproveitadora, é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que tira vantagens das outras pessoas, tira vantagem de tudo, na verdade, né? É um malandro, é uma pessoa que não é de confiança, gente, que não tem caráter. A espiritualidade quer que você perceba isso, tá? 3 de copas pode falar de uma pessoa assim, festeira, boêmia, mas eu não sinto que esteja representando você, eu sinto que está representando essa pessoa, tá? Pode ser que seja uma pessoa que gosta de sair com os amigos, que gosta de sair sozinho, sozinha, né? 3 de paus, a espiritualidade quer tirar você dessa situação, né? O 3 de paus é o avanço, é o crescimento. Voltamos naquela frase, né? Você dá o passo e a espiritualidade fornece o chão, né? Então aqui tem muita, muita proteção espiritual, mas também tem essa injeção, né, de força, de pedindo para que você siga adiante, que você merece mais, sabe? Então a espiritualidade espera mais de você e sabe que você pode mais. E eu vejo muita espiritualidade aqui mexendo os pauzinhos para que você descubra a verdadeira face dessa pessoa, né? Tem até uma comemoração aqui, porque eles são assim, tá? A espiritualidade, os nossos mentores, eles também se divertem, eles também brincam com a gente. Então eu vejo até uma comemoração aqui em relação a alguma coisa que você descobre, por conta da espiritualidade mexer os pauzinhos para que você descubra. Então, às vezes, é uma traição que você pega, acha um brinco dentro do carro, sabe? Ou você vê uma mensagem sem querer, sabe? É algo que a espiritualidade, de alguma forma, força para te mostrar quem essa pessoa é de verdade, tá? E tem uma comemoração, uma alegria no plano espiritual por conta de uma mudança, de um movimento que você vai fazer, tá? Podemos sim estar falando de capricornianos aqui que vão se mudar de casa, que vão se mudar de cidade, que vão se mudar de estado, por que não? De país, por que não, né? Então tem grandes movimentos, grandes mudanças aqui, a espiritualidade feliz com esses seus movimentos, tá? E feliz também que finalmente você vai enxergar, né, a verdadeira face de uma pessoa aqui, que é infiel, que é falsa, que não merece sua confiança, tá? Obstáculos do mês de abril de 2025 para Capricórnio. Obstáculos, abril de 2025, Capricórnio. O 9 de ouros é reconhecer o seu valor, né? Uma pessoa que ela prospera, ela cresce porque ela reconheceu o valor dela. Uma pessoa que ela não reconhece o valor que ela tem, ela nunca vai prosperar. Ela nunca vai prosperar. E prosperidade, gente, a gente não tá falando só de dinheiro. A gente está falando de saúde, a gente está falando de relacionamentos saudáveis, a gente está falando de amor, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de trabalho. Então a espiritualidade pede para que você reconheça o seu valor, entenda que você está vibrando numa energia de miséria. E se você está vibrando numa energia de miséria, é miséria que você vai ter, tá? Então a espiritualidade pede para que você reconheça o seu valor, para que você comece a se valorizar a partir de agora, para você conseguir atrair tudo que você quer, tudo que você espera, né? O 7 de paus é o ato de se defender de algum tipo de ataque, né? Então, o 7 de paus é o se defender de uma situação que, para mim, pode trazer prejuízos, que pode me afetar de uma forma negativa. Então, para que a espiritualidade, o universo, como você queira chamar, traga para você tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você almeja, você também precisa fazer os seus movimentos, né? Tem uma pessoa que passa comigo, agora não passa mais porque eu não aceito mais essa pessoa passar na minha mesa, né? Mas era uma pessoa com uma situação financeira muito boa, mas que vivia em depressão, e a gente achou a raiz da situação, que era o relacionamento amoroso dessa pessoa. E o tarô, né, sempre falava, olha, você tem que terminar com essa pessoa. A origem da sua tristeza, da sua depressão, dos seus vícios, né, dos problemas que você vem enfrentando, é o seu relacionamento. Daí a pessoa falava assim pra mim, não, mas isso aqui é inegociável, eu não posso largar dessa pessoa, não tem como eu deixar essa pessoa. Eu faz muitos anos, 30 anos de casados parece que tinha, eu não consigo viver sem essa pessoa. Não atendo mais, gente. Depois de 8 leituras falando que o motivo dessa pessoa estar na situação que estava era o relacionamento, e a gente tentando a pessoa, né, ver se cai a ficha, não tem mais o que fazer, gente. Então é como se a espiritualidade mostrasse para você em abril a origem dos seus problemas, mas o movimento tem que vir de você, tá? Então não espere milagres, porque o movimento tem que vir de você, tá? A partir do momento que você deixa uma bagagem pesada para trás, que você deixa um encosto aí para trás, a sua vida
só cresce, voa, tá? Aqui é dinheiro, que é abundância, prosperidade, são novos amigos, alegria, felicidade. Eu vejo até capricornianos aqui rejuvenescendo, sabe? Ficando mais bonito, entendeu? Mais bonita depois que termina um relacionamento tóxico aqui, tá? Conselho para os capricornianos, abril de 2025. Conselho para os capricornianos, abril de 2025. Mais uma. Conselho para os capricornianos, abril de 2025. Caiu em cima da carta da torre, a temperança. A temperança caindo em cima da carta da torre fala sobre um processo de destruição e reconstrução, mas que essa situação que você deixa para trás, ela foi importante na sua vida, trouxe muito aprendizado, mas agora você precisa seguir a tua vida sem essa pessoa, sabe? Eu vejo que o distanciamento dessa pessoa, dessa relação, vai te fazer muito bem. Porque a carta da temperança é a carta da cura, é a carta da harmonização, é a carta do tratamento. Como eu falei, eu vejo muitos capricornianos aqui começando um tratamento em relação à saúde mental. E temos a carta da lua aqui que fala sobre problemas psicológicos, dificuldades psicológicas, né? Podemos sim estar falando de uma dependência emocional. Então é uma pessoa aqui, um capricorniano, uma capricorniana, que vai começar um processo de cura em relação a um relacionamento muito difícil que você passou, que trouxe muitos prejuízos psicológicos e emocionais para você, tá? A carta da lua fala sobre ilusão, confusão mental, né? E a temperança é o equilíbrio, é a harmonização. Podemos sim estar falando de pessoas que vão passar com um psicólogo, com um psiquiatra. Talvez haja necessidade de medicação, o seu médico vai te passar, né? Mas a carta da temperança fala sobre remédio, medicação, algum tipo de terapia que você vai iniciar também, tá? Então procure aqui, para alguns capricornianos precisam procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra da confiança para começar esse tratamento, tá bom? É como se falasse que você precisa de ajuda para sair dessa situação, tá bom? Um conselho final aqui para Capricórnio. Um conselho final, por favor, para Capricórnio. Deixe a alegria tomar conta de você. Aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, compartilhe sua felicidade. Retribua com ações, sentimentos e pensamentos a felicidade recebida. O mistério da felicidade é, a cada dia, renascer com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Bom, capricornianos, essa foi a sua leitura. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se essa leitura fez sentido, não se esqueça de deixar um joinha, comentar, compartilhar, que é muito importante. Fiquem com Deus, se cuidem, gratidão e até a próxima leitura. Tchau!